Então, pessoal, boa noite para todo mundo, né? Muito bom estar aqui mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês. Boa noite, Norberto, que entrou agora. Essa é mais uma atividade do projeto Conexão Mata Atlântica, que acontece no Vale do Ribeira e na Baixada Santista, mais especificamente na zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Itariru. E hoje a gente vai tratar de um assunto super importante que aqui na nossa região é sempre tema de bastante discussão, que é o Imposto Territorial Rural, o ITR. E para isso a gente convidou aí alguns companheiros para trazer muitas informações bacanas para a gente e lembrar também que a declaração, prazo final para a entrega da declaração é dia 30 de setembro. Então, eu queria convidar aí hoje o Ricardo Cerveira, agrônomo do Instituto Biosistêmico, o Jorge e a Luciana são consultores do IBS também. Eu acho que eles podem se apresentar, e aí a gente combina que, ao final, a gente tira todas as dúvidas, então podem ir colocando as suas dúvidas no chat. Tá bom? Boa noite, e vamos à nossa discussão de hoje. Diga, Ricardo. Vamos lá. Boa noite a todos. Agradeço imensamente pelo convite, Thaís, de novo, do Projeto Conexão, de estar conversando com vocês. Estou mega curioso para absorver o conteúdo dessa live. Para quem não me conhece, não assistiu outras lives no qual eu participei, meu nome é Ricardo Cerveira, sou engenheiro agrônomo, faço parte do IBS, desde o comecinho do IBS, e atuo muito na parte de planejamento de produção, de comercialização, e eu entendo, estou aqui exatamente para participar, para dar importância em relação à questão documental dos produtores rurais. Muitas vezes o produtor ele se atenta para a produção, vê a lavoura de forma muito querida, da semente à colheita, é muito legal isso, é muito importante, obviamente, porém, a parte que a gente não muito afim, às vezes o pessoal não gosta muito, que é a parte documental, o pessoal deixa de lado. E quando a gente fala de organização documental, por mais que seja chato ou legal, ela é também importante. Não adianta nada eu ter uma mega produção de qualidade, de quantidade fenomenal, sendo que a minha propriedade está com risco de tomar multa, que nós vamos ver, ou eu não tenho acesso a crédito agrícola porque eu deixei de entregar uma declaração, ou porque eu deixei de tirar um documento A, um documento B, um documento C. Bem, eu vou aqui ser um complemento da apresentação. Quem é o protagonista da nossa live é o Jorge e a Luciana. A gente está aqui, deixar para eles apresentarem também. Vamos lá. Boa noite a todos, eu sou o Jorge, sou engenheiro agrônomo. A gente tem uma empresa aqui junto com a IBS e com o Projeto Conexão. Somos consultores do projeto. E estamos aqui para falar um pouquinho da descomplicação de documentações rurais, né? Faço as palavras do Ricardo, agradeço o convite do Ricardo, da Thaís. E o Ricardo já falou tudo, né? Então, vamos no passo a passo, vamos tirar as dúvidas do pessoal aí e vamos conversando no decorrer dessa live. Meu nome é Luciane, eu sou contadora aqui, eu tenho uma empresa junto com o Jorge e a gente é consultor junto à IBS, né, nesse projeto Conexão. Da live de hoje, a gente vai estar mostrando passo a passo de como é feito o ITR, né, para o conhecimento de todos os produtores aí da região, da Baixada Santista, para não ficar nenhum tipo de dúvida, né, a respeito das entregas e também de como as obrigações de hoje em dia que o governo e a Receita obriga para estar colocando no ITR. Isso daí é de muita importância para evitar multas futuras, né? Daí a gente está pronto para começar. Vocês querem compartilhar a tela, Thaís? Agora eles compartilham a tela, né? Então, a gente vai começar aqui com a apresentação do passo a passo e, no final, a gente vai abrir para perguntas e tirar todas as dúvidas existentes aí. Então, começando a nossa live aqui sobre documentação rural descomplicada, né? E o assunto de hoje é o ITR 2020, o passo a passo de como fazer uma declaração da forma correta. Tá? E lembrando que essa declaração tem que ser entregue
até dia 30 de setembro. Esse é o prazo limite que é colocado por ITR, que é o Imposto Territorial Rural. A gente separou a apresentação em passos, tá? Nesse primeiro passo, é a tela inicial de quando a gente abre o programa, né, do ITR 2020, que é baixado dentro do site da Receita. E nesse primeiro momento, quem nunca fez, né, a gente tem que clicar na opção de criar nova declaração, onde ele vai abrir a tela, que é o passo 2, onde você tem que estar incluindo o número do NIRF, né? Aí nessa telinha, esse número do NIRF, ele é o número da inscrição rural, né, do sítio. Aí você clica no OK, ele vai abrir pode clicar, que é o passo 3, é onde você está preenchendo aí os dados do imóvel, é o nome, a área total, o código do INCRA, né? Aqui, o código do INCRA é o famoso CCIR, que é o cadastro. O cadastro rural. E após estar preenchendo o CCIR, você entra com os dados do endereço, da localização do imóvel. Todos esses dados aqui têm que estar corretos, pessoal, para não ter divergência futura. Aqui embaixo é onde a gente coloca se o contribuinte ele é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Se ele, o imóvel pertence a um condomínio, quando no imóvel possui mais de um condômino, mais de um proprietário, né? Aí você tem que mudar a opção sim. Aí você vai estar aqui no próximo espaço, a gente vai estar mostrando que tem que colocar os demais condôminos, está mencionando eles aqui também, com a sua porcentagem. Cada um tem uma porcentagem, onde você encontra tudo isso? Dentro de uma matrícula, né, Jorge? Isso. O próximo passo é os dados do contribuinte. Quando num sítio vocês possuem mais de um proprietário, aqui no ITR, você escolhe um declarante, né? Quem vai ser o declarante? Pega o mais velho, o mais novo, você coloca aqui. O CPF, os dados, se é casado, o CPF do cônjuge e o endereço de correspondência. Pode estar colocando qualquer um dos proprietários, porém, o dado do contribuinte que é colocado nessa página é aquele que fica responsável pelas informações que estão sendo entregues para a Receita. Ou seja, assim, por exemplo, eu tenho minha matrícula, eu tenho 8 irmãos e os 8 irmãos são donos daquele sítio. Porém, um deles vai ter que ser o declarante, tá? E o restante são os condôminos, seguindo a porcentagem de cada um. Então, na questão aqui do contribuinte, é quem está declarando e quem que é o responsável por aquilo. Então, é nomeado uma pessoa só. Deixa eu fazer um comentário, já que eu estou vendo, vamos mostrar, falar um pouquinho. Deixa eu abrir aqui a tela. Jorge e Luciane, esse sistema ele está dentro do site da Receita Federal, certo? Isso. O imposto, ele é obrigatório para todo mundo? Tipo, eu que moro na cidade, eu nunca ouvi falar dele. Vamos dizer assim, eu sei como técnico que ele existe, tá? Mas eu estou fazendo uma pergunta para quem mora na cidade. Dificilmente na cidade a gente já ouviu falar da ITR. Quem mora na cidade tem que também fazer? Como é que funciona isso? Então, é assim, o Imposto Territorial Rural, ele se compara ele ao IPTU urbano. Entendeu? Então, assim, quem tem a propriedade rural e tem um INCRA, que é o CCIR, ele é obrigatório todo ano, até o dia 30 de setembro, estar declarando esse imposto territorial rural. Né? Quem mora na cidade, no perímetro urbano, ele não tem que declarar o ITR. Ele tem a declaração que é o IPTU, que é o imóvel urbano. Jorge, mas eu tenho a minha fazenda, meu sítio, e ela consta dentro do perímetro urbano, porém eu pago ITR. Sim, se você está dentro do perímetro urbano e tem a sua propriedade rural, e ela for produtiva, ela tiver lavoura, ela tiver a comprovação produtiva, você ainda continua com o INCRA, você declara o ITR, e daí, no caso de uma futura cobrança de IPTU, você entra com o pedido de isenção de IPTU porque você já tributa sobre o ITR, por ser rural.
Isso daí, a expansão territorial urbana, ela acaba atingindo alguns sítios, né? Então, se eu moro na cidade, eu pago IPTU. Mas se eu moro na cidade, já pago IPTU, e no meu terreno eu começo a produzir, mudar para ITR é bem difícil, né? Porque a prefeitura arrecada muito mais. Não, essa fusão não tem como. Se você já paga, não tem como. Se você paga IPTU e está dentro do perímetro urbano, e você começar a produzir em cima dessa área, você pode, em cima das legislações das prefeituras, em cima de decretos, pedir a isenção daquele IPTU por ter uma área agricultável, tá? Mas isso demanda de vários documentos que a gente tem que apresentar para a prefeitura para pedir essa isenção. Entendi. Tá, desculpa, eu queria colocar isso porque eu vi algumas perguntas que já me perguntaram, né? Somente quem não tem muito conhecimento sobre o imposto territorial rural, esse daí é muito caro dos sistemas da Receita Federal, que você baixa o programa ou pede auxílio para consultores, etc. e tal, para fazer esse serviço, porém, ele não é para todo mundo, é para quem efetivamente tem área em propriedade rural, que já tem o CCIR, essas coisas, né? Isso. Legal. E lembrando, Ricardo, que assim, todo mundo tem acesso ao programa, só que tomar um certo cuidado com a declaração, que eu vou falar futuramente aqui na nossa apresentação, tem muita declaração errada e está gerando muito desconforto para alguns produtores rurais. Então, esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Perfeito, obrigado. Então, seguindo aqui com o nosso passo 5, aqui já entra a área dos demais condôminos, onde a gente falou, caso a propriedade tenha mais de um dono, mais de um proprietário, aqui que a gente vai preencher o item, que é o nome, o CPF, ou o CNPJ, o nome da pessoa e o percentual que ele tem dentro do sítio. Então, o condômino que é? São os demais proprietários fora o declarante. Tá? Essa é a telinha, né, que complementa a anterior, que aí você abre um a um, né, conforme quantos condôminos tiver, quantos proprietários tiver dentro desse sítio, dessa matrícula, você vai entrar somente com o CPF ou CNPJ, caso seja uma pessoa jurídica, e o nome, né, junto com o percentual. Onde encontro esse percentual? Está tudo na matrícula, né? A matrícula tem que estar atualizada, ou se vem de um TR muito antigo, você tem que procurar se teve mudanças de proprietário, de participantes da matrícula, tem que fazer essa alteração também. Mas isso, né, demanda de muita documentação também. Ô, Luciana, eu vou só fazer desculpa interromper, mas eu queria fazer um comentário que é bem relacionado aqui da nossa região, né? A maioria dos proprietários não tem matrícula, né? Não tem escritura. Boa parte tem contrato de compra e venda. É possível usar esse contrato de compra e venda para declarar o ITR? Porque a maior parte do pessoal, você está falando número de matrícula e tal, e boa parte dos nossos agricultores atendidos aqui no projeto não tem matrícula do imóvel. Certo. É assim, para eu declarar o ITR, eu tenho que ter o número do NIRF, certo? Se ele tiver o número do NIRF, eu consigo declarar o ITR, que esse NIRF é vinculado ao INCRA, que é o CCIR. O que acontece, em muitos casos, é assim, eu tenho uma propriedade de 100 hectares e, no caso que você comentou, dentro desses 100 hectares, eu tenho 10, 20 famílias morando dentro dele, que é um contrato, né? Porém, eu tenho um número de INCRA só e um número de NIRF. Então, a gente tem que entender cada situação para declarar esse TR, por exemplo, de uma forma geral, e incluir os declarantes e os condôminos que estão dentro daquela matrícula mãe, entendeu? Entendi. É caso a caso. Que daí eu tenho caso de posse, eu tenho caso de contratos, eu tenho caso de matrículas, e cada caso é um caso. Mas a gente sempre indica a regularização dos documentos pelos benefícios e oportunidades que todo mundo tem. Ah, eu tenho contrato, tem como eu ter minha matrícula? Tem como você ter sua matrícula, entendeu? Então, mas isso daí já vamos deixar um assunto que demanda para uma outra live. Isso, para uma próxima oportunidade. Isso. Vamos voltar para o ITR. Então, iniciando o ITR, a partir do momento que eu cadastrei quem é o declarante, quem são os condôminos, os proprietários, endereço,
número de NIRF. Eu vou entrar na principal tela do ITR, tá? Que é o quê? É os itens que eu vou colocar, que é a quantidade de hectares que eu tenho dentro de uma propriedade rural. Então, eu tenho propriedade rural de 2 hectares, de 3, de 10, de 50, de 1.000, enfim. Aí eu vou pôr no item 1, área total do imóvel. Então, eu vou ver, o imóvel tem, no caso do nosso exemplo aqui, 41,1 hectares. Tá? Então, a gente já preenche ali a área total. Aí, visto, né? Isso aí a gente tem que estar sempre analisando, antes de qualquer coisa para preenchimento, se dentro desse sítio, desse imóvel rural, você contém alguma área de preservação permanente, que é o APP, o famoso APP, a reserva legal, se tem florestas nativas. Onde eu encontro essas informações? No CAR, né? No Cadastro Ambiental Rural. O ITR, ele está vindo desde 2019 com uma obrigação de você estar vinculando nele o CAR, né? O número do CAR, desse Cadastro Ambiental Rural. Porém, caso essa propriedade ela possua uma reserva legal, um APP, está sendo obrigado também a estar declarando o ADA, né? É o Ato Declaratório Ambiental. Pelo IBAMA. Só que ele vem pelo IBAMA, esse daí. Como que é esse ADA? Ele é igualzinho o ITR, só que para você declarar o ITR, vocês têm que estar amarrando o ADA e o CAR, porque as informações têm que estar sempre amarradinhas ali, para não ter divergência futura, né? Que agora a Receita, o governo aí, está amarrando todas as informações para cobrar o imposto corretamente, né? E mostrando a importância até do projeto Conexão, que já realizou o CAR, para a maioria ou para todos os seus proprietários ali da região, né? Uhum. E aqui, seguindo item a item, a gente vai preenchendo ali o que tem dentro da propriedade, então área total, área de preservação, e item a item... Se tem produto vegetal, tem produto né? vegetal, se animal, pastagem, e etc. Aí tem que colocar tudo certinho. Porém, no CAR não vai aparecer, né, a área que é utilizada no rural, na atividade rural. Esse daí vem de você, né, de pessoa em pessoa, por propriedade em propriedade, o que cada uma lá tem em hectares de produção, em hectares de pastagem. Então, é bem detalhado mesmo. E isso daí, como hoje... as prefeituras, eles fazem uns decretos, né, que mencionam o valor da terra nua por município, são os VTNs. Cada valor, a pastagem é um valor, a área de produção de vegetal é outra, o APP é outro. Então, no final, lá na hora que você vai fazer o cálculo do imposto, esse valor é muito significativo, né? Por isso que tem que ser bem detalhadinho e certa as informações que tem que ser colocada aqui na distribuição da área utilizada na atividade rural. Aí, ó. Aí a gente deixou um pouco mais abaixo para estar mostrando aqui, ó, onde é colocado o número do ADA, que é o IBAMA. Que é o IBAMA, né? E o CAR. Lembrando que o ADA... Você tem que mencionar aqui, colocar quando na sua área, você colocar aqui em cima, que ela possui um APP, uma área nativa. Aí, ele mesmo, o programa mesmo, ele já joga uma informação, que a gente vai mostrar na próxima tela, que você tem que estar declarando o ADA, né? Mencionando o número do ADA aqui. E só tomando um cuidado, a gente deixou essa tela aqui para todo mundo verificar e observar que no item 20 tem o grau de utilização, tá? Quanto menor esse grau de utilização, é maior o meu imposto territorial. Então, aqui, por exemplo, com a soma que você vai colocando item a item da sua quantidade de terra, eu vou chegar num grau de utilização, então, que aqui eu cheguei em 99,8. Aí eu falei, mas por que eu cheguei em 99,8 e não 100? Aí eu tenho que voltar e ver se eu não coloquei alguma área dentro do meu imposto, né? Que daí, no caso, eu vi que eu tinha uma área de granja nesse sítio de 0,1 hectares, que daí eu cheguei no meu 100%. Então, eu fiz um exemplo aqui, que muita gente às vezes deixa de declarar alguma área interna no sítio. Isso daí é de grande importância para ter o 100% sim de grau de utilização.
Jorge, deixa eu fazer uma pergunta com base nessa tela, só para a gente reforçar. Na verdade, é uma pergunta, não é um reforço para ver se eu entendi e os demais ouvintes também entenderam. Primeiro, todo ITR precisa ter o tal NIF que vincula o cadastro no INCRA, certo? Isso é uma coisa. Tá. Independentemente do contrato matrícula, eu preciso ter esse código, eu preciso ter essa informação. Senão, eu não tenho como fazer o ITR. Se eu não fizer o ITR e eu sou obrigado a fazer o ITR, eu vou sofrer sanções, problemas com multa ou ter dificuldade de acesso a crédito, que isso, creio eu, seja falado depois. Segundo ponto, essas áreas, quando eu faço a declaração, hoje é obrigatório colocar o CAR. Independentemente se minha propriedade tem área de preservação, se está certo, está errado, se está tudo degradado, não me interessa. Eu tenho que ter o CAR, o número do CAR declarado. Se eu não tiver esse CAR informado, eu não consigo declarar, certo? Não, você até consegue declarar, eu tenho que colocar o CAR federal. Porém, ele vai te dar uma mensagem que está incoerente, tá? Isso daí você pode ser passivo a multas no futuro. Então, o correto, dentro da normativa do ITR, fala da obrigatoriedade de ter o CAR vinculado. Quem não é obrigado a colocar o CAR aqui? Desde 2012, começou a fazer o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Quem já tem o CAR, é obrigatório colocar dentro do ITR. Tá? Quem não tem o CAR ainda, ele tem que fazer. Porém, ele está numa área que ele é isento de CAR, que é difícil. Eu não preciso colocar, mas todo mundo que tem o cadastro já no nome, no CPF, é obrigatório estar vinculando o CAR e o ADA no recibo do ITR. Certo. Então, assim, o NIF é obrigatório, senão eu não consigo andar para frente. O CAR, ele é obrigatório, só que eu consigo fazer o ITR e mandar, só que vai dar um alerta lá para a Receita Federal. Esse cara não tem CAR, será que não tem mesmo? Será que a área dele não precisa mesmo? Será que ele está com prazo ainda para fazer? Não sei. Aí eles vão dar uma investigada. E isso é passivo de multa se estiver errado. Porque, e o ADA somente quando eu tenho área de preservação permanente. Isso. Aí eu preciso ter o ADA. Isso. Porque assim, Ricardo, o que acontece é assim, normalmente muitas pessoas, elas faziam o quê? Ela colocava o ITR lá, área total, 40 hectares, o resto ele punha tudo zero, 0,000, dava 100% e bola para frente. Entendeu? É o famoso, infelizmente, o famoso 10long, que dava em todos os ITRs. Isso daí começou a amarrar, porque se você declarou o CAR, que você tem uma área de mata, que você tem uma área de reserva legal, por que no ITR não tem isso daí? Entendeu? Aí começou a gerar desconfortos para os produtores, porque a Receita, mais para frente eu vou falar dessas multas, ela começou a pegar dos últimos 5 anos de declaração e começou a vistoriar tudo. Então eu posso afirmar, já que a Receita Federal, com a evolução da tecnologia, como essa que nós estamos fazendo pelas lives, por exemplo, o uso da informática, essas coisas, eles estão conseguindo amarrar uma informação de um imposto com a declaração de outra coisa, que é o ADA, que é a declaração do CAR. Então, pelo que meu entendimento, assim, está cada vez mais restrito eu tentar fazer de qualquer jeito uma declaração no caso do ITR, certo? Com certeza. Tá ok. Então, aqui, ó, a partir do momento que eu não declarei o CAR nem o ADA, e na minha declaração eu consto que tem alguma área de reserva legal, de APP e de vegetação nativa, ele me dá uma mensagem falando dessa obrigatoriedade, do CAR e do ADA na minha declaração. Que é essa mensagem aqui, ó, área coberta por florestas nativas. Então, ele não me deixa seguir. Se eu apertar OK, eu estou aceitando e eu posso passar para frente. Porém, eu estou fazendo uma irregularidade. No passo 11, eu tenho aqui eu tenho as áreas com demais benfeitorias, área de mineração, caso no sítio tenha mineração, área explorada, área que eu não posso explorar, e outras áreas afins. Tá? Que essas que não são utilizadas para atividade rural. Né? Por exemplo, assim, eu tenho um sítio, porém dentro desse sítio eu tenho minha empresa, meu barracão que eu faço venda. Então, essa área do barracão, ela é destinada a outros fins e não ao rural. Aí eu coloco aqui o tamanho dessa área que ela não é utilizada na atividade rural.
Mas, Jorge, só uma dúvida. Essa área, quando eu fizer outra atividade, agora se for, por exemplo, um pack house, eu embalo meus produtos para poder vender. É área Não, aí tudo autorizada, bem, faz parte ela também? tá ligada à atividade rural. Aí ela entra como Entendi. benfeitorias. Perfeito. Aqui no ITR é o principal passo para minha declaração. É aqui que gera todas as multas que a Receita Federal está fazendo e autuando em cima dos produtores. Então, o meu maior cuidado da declaração inteira é nesse passo 12, tá? Que a Luciane já até comentou que cada município, desde 2018, de 2018 para trás, era feita a valoração da terra nua em cima do Instituto de Economia Agrícola, que é o IEA. Depois de 2018, teve uma lei que todo município ela pode fazer a própria valoração do seu VTN, que é o valor de terra nua. Então, normalmente, todos os municípios hoje, ele, junto com a declaração e o início da declaração do ITR, ele já lança os valores venais de terra nua, que é o que a Luciane falou, que eu tenho o valor venal de terra nua para pastagem, pastagem nativa, eu tenho para área de boa qualidade, de cultura, área de APP, e cada área dessa eu tenho uma valoração diferente por município, tá? Então aqui, ó, o primeiro passo, o valor total do imóvel. Outro erro que a maioria faz, ele entra certo na prefeitura, ele vê o valor do VTN correto e ele vai lá e ele coloca aqui no item 1, que é o valor total do imóvel, onde o VTN que a prefeitura e a Receita me pede é no item 4, tá? Então, o que acontece? É o item 4 meu que tem que bater com o valor do VTN. O que eu colocar ali de valor de cultura, valor de construção, somado ao VTN, eu tenho meu valor total de imóvel. Então, você faz a conta do 4 para o 1, tá? Então, você inicia ali, qual que é o valor do meu do VTN? É o 4. Tá, eu tenho uma benfeitoria de 1 milhão em cima do meu sítio, de 10 mil reais, eu tenho uma casa. Eu tenho uma cultura que vale 20 mil reais. Então, eu faço ali, o sítio vale 100 mil, eu tenho uma cultura de 20 mil e uma casa de 10 mil, então eu tenho 130 mil do valor total do imóvel. Porém, o meu VTN, que é o item 4, continua 100 mil. Então, aí que a gente tem que prestar muita atenção nas nossas declarações. E do cálculo de imposto aí, esses valores são dados automaticamente pelo sistema. A gente só preenche mesmo aqui. Do 1 ao 4. Do 1 ao 3, né? Porque assim, a gente fala, o 4 é o resultado do 1, 2, 3, do valor de imóvel, menos 2, menos o 3. Onde, como o Jorge disse, né, o VTN tem que ser a somatória de da área total, lá, né, da pastagem, das benfeitorias, menos, né, Jorge, as instalações e as pastagens aqui, o valor de cultura, na verdade. Então, aqui é dado automático que você tem que fazer esse valor bater com o VTN do município, né? Deduzindo aqui do valor de construções e culturas. E aqui no cálculo do imposto é feito automaticamente pelo sistema. A gente não consegue alterar nada. Próximo onde que dá para fazer alteração é aqui na quantidade de cotas, que chega até, no máximo, 4 parcelinhas. E aqui, Ricardo, que a gente fala, o famoso 10ão do ITR, que é aí que toda a prefeitura ela começou a cair em cima para fazer o valor venal de terra nua. Por quê? Hoje, antes eu declarava, que nem nesse caso aqui, um sítio de 1 milhão e 130 mil, antes eu declarava ele como 100 mil reais. Aí eu colocava lá e ele dava meus 10 reais de imposto. 10, 15, né? Por que dava os 10 reais? Porque o valor mínimo da DARF do ITR é 10 reais. Se deu 6, se deu 5, se deu 4, se deu 3, ele vai vir como 10 reais. Entendi. Mas, Jorge, esse valor da terra nua no qual eu tenho que descobrir, cada prefeitura tem a sua. Vamos dizer que, então, o sistema ele não resgata isso automaticamente. Eu tenho que verificar. Eu lanço nele. Tem que colocar. Entendi. Então, é uma informação que o produtor tem que ver na prefeitura qual é o valor da terra nua atual. Isso. Todo ano sai o valor de terra nua. Às vezes o valor de terra nua desse ano é menor do que o do ano passado, às vezes é maior, às vezes é igual, mas eu tenho que ver esse valor correto. Tá, ela sai normalmente por hectare, daí eu multiplico para aquilo que eu anotei. Isso. É isso? Por exemplo, assim, eu tenho dentro do meu CAR, que eu fiz a mesma declaração no meu ITR,
Em um exemplo, vou usar exemplo, eu tenho um sítio de 10 hectares, sendo que 2 hectares é de mata e 8 hectares é produtivo. Então, eu vou lá, terra de cultura de primeira, custa R$ 30.000 o hectare, vezes 8 vai dar. Eu tenho 2 hectares de EPP, que está R$ 10.000 o hectare. Eu vou lá, eu faço 2 vezes 10, vai dar 20. Aí eu vou somar os dois itens para dar o meu valor de terra nua. Perfeito, perfeito, muito bom. Aqui, quando eu declaro que eu tenho pastagem no meu ITR, ele vai perguntar quanto que eu tenho de pastagem nativa, quanto que eu tenho de pastagem plantada, quanto que eu tenho de área de pastagem declarada, pecuária, e em cima, quantos animais eu possuo nessa propriedade. Então, eles amarram o quê? Não adianta eu falar que eu tenho 2 hectares de pasto, tenho 1.000 cabeças de boi. Entendeu? Porque essa informação não amarra. Eles têm um número, a média, que é de cabeça por hectare. Então, você vai declarar quantas cabeças você tem, de grande porte, de médio porte, e a quantidade de cabeças total do seu rebanho. E aí é nesse passo 13 que você preenche essas informações. E lembrando que nem sempre, quando você tem uma pastagem declarada lá no início, lá aqui na utilização do imóvel, né? Nem sempre é necessário colocar os animais, porque às vezes você tem pasto na propriedade, porém trabalha com algum outro tipo de plantação. Mas você tem seu pastinho lá, mas não tem animal nenhum. Então, vai aparecer aqui a área, mas não tem a necessidade de colocar aqui, né? Porque tem pasto que tem que ter gato, né? Sim. Aqui no passo 14, as informações caso eu tenha algum cultivo de seringueira, extração de borracha, etc. E atividade extrativa vegetal e florestal. Aí eu vou colocar a área que eu tenho, de acácia, de babaçu, de seringueira nativa, de carnaúba. Então, eu vou preencher esse campo com a minha extração vegetal. Aí eu preencho nesse item 14. Isso. Aí, após fazer todo o preenchimento, né, você tem que estar buscando verificar pendências. Você clica aqui no verificar, né, na setinha verde aqui, aí ele apresenta essa tela. Quando ele tem esse sinalzinho amarelo, ele não impede você de gravar e entregar a declaração à Receita. Mas caso apresente o vermelho, aí você tem que voltar, ele vai, né, tá detalhando aqui onde que está o seu erro, para você voltar a corrigir. A maioria dos erros é falta de CPF, erro do número do CPF, erro no CEP, porque tudo isso é amarrado. Mesmo estando fora, sem estar declarando mesmo, ele tem um padrão dentro do sistema aí que ele já julga se está certo ou errado. E se tiver no vermelho, ele não vai deixar você entregar a declaração. Aí, visto a pendência, lá a minha declaração estava com um amarelinho, porém eu podia, né, ele não ia me impedir a declarar. Mesmo apresentando o amarelo, eu volto a ver, né, se eu posso estar errado ou não. Mas às vezes ele apresenta essa informaçãozinha aí para você voltar a corrigir, mas dá para você corrigir para fazer ele sumir, ou caso não tenha como, porque é concreto que você colocou ali, é verdadeiro, aí você consegue transmiti-la. Aí você vem, clica ali na entregar declaração e apresenta essa telinha aqui, onde ele já mostra que o arquivo do NIRF e tal, né, foi transmitido com sucesso. Aí você clica no OK e faz aqui na aba de imprimir, você consegue imprimir a declaração toda que você fez, o recibo de entrega, que é a primeira folha, né, que sai sempre para a gente arquivar, e a DARF do imposto. Lembrando que a DARF, dependendo do valor, você consegue estar parcelando ela até em 4 parcelinhas. Aí todo mês você vem, ou imprime já as 4, né, ou mês você vem, entra no programa e imprime uma a uma. Só lembrando, Ricardo e Thaís, e o pessoal que está nos assistindo, que existe o famoso copia e cola do ITR, tá? Por quê? Quando eu fiz a minha declaração em 2019 e eu baixo o meu programa da declaração de 2020,
eu consigo puxar todas as informações do ano anterior para essa declaração. Menos os valores. Menos os valores. Só que daí o que acontece? O famoso copia e cola, ele coloca os mesmos valores, as mesmas informações e faz o ITR ali em 2 minutinhos, que é isso que dá os problemas. Isso. Dá os problemas porque nem sempre a propriedade está do jeito que está. Às vezes eu ampliei minha área de lavoura, diminuí a de pastagem, plantei floresta, enfim. Às vezes isso precisa ser atualizado, né? Tirando Isso, os valores Ricardo. do valor da terra nua, né? Porque o valor da cultura também muda anualmente, né? Então, nem sempre todo ano é o mesmo valor. Então, você tem que estar sempre alterando. De qualquer ali. forma, tem que alterar esse valor. Tem, para não ficar o copicola mesmo, né, João? Pode passar. Aí, depois de tudo declarado, ela vai abrir uma pastinha falando o nome do sítio, o número do NIRF, que já está declarado, e é daqui que o ano que vem eu vou conseguir puxar as informações do meu ITR. Para não precisar ficar preenchendo tudo detalhadinho de novo. E nesse passo 17 é onde eu finalizo o meu passo a passo da minha declaração. Tá? Então, nesses 17 passos que a gente deu, eu iniciei e eu terminei a minha declaração 2020 do ITR. Daí agora eu coloco uma tela aqui daquilo que a gente falou, os problemas com a declaração realizada da forma incorreta. Porque tem muita gente que ainda às vezes não acredita. Eu vou declarar de qualquer jeito mesmo, porque nunca deu nada, nunca pegou, meus vizinhos fazem assim, nunca escutei falar. Então aqui a gente traz alguns exemplos reais do que acontece no dia a dia. Então, que geram multa, juros e o principal, a perda de dinheiro. Tá? Às vezes, por causa de um imposto aí que vai gerar R$30, R$25 a mais para ele pagar do que os R$10, ele vai perder muito mais, que é onde eu entro aqui nos meus exemplos. Tá? Por exemplo, aqui é um exemplo do município de Porto Feliz. É uma propriedade grande que tinha lá na região, porém ele declarou de uma forma incorreta. É uma propriedade de 1.200 hectares, porém ele foi autuado em 2019 de uma declaração que ele fez em 2015. Tá? Então, o que a Receita pegou? 4 anos atrás do que ele tinha feito. E ele teve que pagar só R$3.142.000 de diferença de multa. Então, é muito grande, entendeu? É uma propriedade grande, mas se ele tivesse declarado da forma correta, ele não teria esse termo de intimação que ele recebeu, tá bom? Porque corrigido, se ele tivesse declarado certinho, né, que nem era o VTN da época, a gente fez, né, uma simulação para ele, para a gente ver certinho de quanto foi essa multa. Ele foi de 43 mil, foi o valor que ele teria que estar pagando do ITR. E veio essa multa de 3 milhões para ele por causa desse erro aí, do famoso cupom. Então, deixa eu ver se eu entendi agora. Eu, como não sou proprietário de terra, me chamou a atenção isso daí. Se eu fizer errado, nesse exemplo que vocês deram, ele economizou na época, economizou entre aspas, deixou de pagar 40 mil e agora está tomando uma bolada aí de 3 milhões. E não fica por aí. O risco é muito grande, gente. O risco é muito grande. O risco é muito grande. E assim, em 2019, ele foi atuado em 2015. E depois, para esse mesmo produtor, apareceu a multa de 2013, 14, 16, 17 e 18. Todos altos assim. Nossa. Aqui eu trouxe um outro exemplo de um mesmo caso, né? De outro município, que o produtor, nesse caso aqui, de R$43, ele tomou uma multa de R$74 mil. E aconteceu a mesma coisa. Em 2019, foi pego um ITR de 2015 declarado errado. Que aqui, o 74 junto o quê? O imposto que ele tinha que pagar, os juros de multa, a multa de ofício, que daí, no total apurado, ele vai ter que pagar os R$74 mil. Que a gente entrou com defesa, etc., explicando o porquê da declaração errada e tentando fazer o correto perante a Receita Federal. Deve ter muito produtor pensando assim, mas se vier um valor desse, eu não tenho como pagar. Daí eu não pago. Qual é a consequência disso? Vai para a dívida ativa? Vai para a dívida ativa, com certeza. Vai para a dívida ativa, fica com o nome sujo, e ele está junto
sujo junto à Receita Federal, que é o CPF dele. Então amarra a vida dele inteira. Ele não consegue financiamento, custeios, investimentos e etc. no meio rural. Então eu falo, por nem causa comprar que nem comprar um carrinho, nada porque o CPF dele vai estar ruim. Isso, porque dele não vai mais ter aquela certidão de débitos negativos, CND, né? a CND dele. Ele vai estar com o nome sujo, vamos falar. E eu falo, é 74 mil, mas é uma propriedade, essa daqui, de 22 hectares, entendeu? Não é uma propriedade gigante. Eu trouxe mais um caso aqui, ó, de uma propriedade 38. de 38 hectares, que ele também foi autuado em 10 mil reais. Isso aqui, ó, que eu falei, ó, em 2019, ele foi atuado de 2013. Então, o governo ele pode pegar os 5 últimos anos. Então, falar, esse ano eu declarei, passou, beleza, o ano que vem eu declarei, eu estou livre. Não está livre. Os últimos 5 anos, você está em cima da corda. Declarando errado, pode chegar a qualquer momento uma cartinha para você da Receita Federal. E caso receba essa carta, né, aí a gente, claro, né, Jorge, a gente sempre tenta recorrer, né, explicar para a Receita o porquê, e já entra com a retificação dos anos posteriores, né, para não acontecer da Receita vir puxando. Você está recorrendo com o ano 2013, a gente já corrige o 14, 15, 16, 17, 18, 19, para não vir atuar futuramente já. Ou seja, eu declarei o meu ITR errado do ano anterior, eu consigo retificar ele da forma correta. A partir do momento que eu receber essa carta, o meu ITR fica travado e eu não consigo mais mexer nele, tá? Mas quanto custa, Jorge, para eu retificar, para eu arrumar a declaração que eu fiz há 2 anos atrás? Tem algum custo? Não, é o mesmo custo de uma declaração de ITR normal. Ah, é normal. Só se essa declaração que você quer arrumar já passou na Receita, a Receita já viu que está errado e já autuou. Daí não tem como você retificar. Quando tem uma autuação desse nível, aí tem como entrar com a defesa, que daí entra com um laudo agronômico, entra com um pedido de retificação, um pedido que foi declarado sim da forma errada, e tenta, junto à Receita Federal, um acordo. Ó, eu concordo que está declarado errado, porém eu quero corrigir. Mas eu não quero pagar minha multa, meus juros. Daí existe um acordo em cima dessa multa. Porque o que acontece? Quando eu declaro meu ITR, eu pago 0,03% de imposto sobre o meu valor do VTN. Quando chega essa multa para mim, eles cobram 1% do valor do VTN. Por isso que as multas são caras. Tá? Aí a gente tenta o quê? Não, eu concordo com a multa, porém eu quero pagar meu 0,03 em cima do que você está falando. Então, existe a defesa, porém, você tem que saber, você pode ter uma resposta negativa ou positiva. Então, antes de receber a cartinha, vamos corrigir da forma correta. Até porque você pode se defender, como você mesmo falou, pode não ser favorável a você e demora para ter resposta. Então, haja cabelo branco que vai começar a surgir, haja dias de sono sem dormir, né? Noites sem dormir, porque você vai estar com esse valor na cabeça e ninguém diz que você vai resolver ele. Vai depender de como a Receita vai atuar, né? Com certeza. Aqui eu trouxe mais um exemplo de 2015, que é o mesmo exemplo que ele tomou na região americana, 11 mil reais de multa, né? Então, é o mesmo passo que eu trouxe. E aqui eu gostaria de falar dos top 10 documentos rurais. O que são esses top 10? É os documentos mais importantes e necessários que eu tenho que ter na minha gaveta dentro do meu sítio. Ou seja, para tudo que eu for fazer, eu vou precisar desses 10 documentos. Tá? Então, é o quê? O primeiro, que é o ITR, que a gente acabou de falar, o Imposto Territorial Rural. O NIRF está correto, que sem o NIRF eu não declaro ITR, eu tenho que ter esse número de imóvel junto à Receita Federal. O ADA, que é o Ato Declaratório Ambiental, ou seja, eu tenho que ter o ADA para quem tem áreas ambientais dentro do sítio, tá? Essa é a obrigatoriedade. O CAR, toda propriedade rural é obrigatória. O CCIR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, é dele que puxa o NIRF. Ah, eu tenho o INCRA, Jorge, eu tenho meu CCR, ok. Só que está no dono do primeiro proprietário que eu comprei e eu não atualizei o CCR. Então, o correto é o quê? Atualizar o CCR, tá? Deixar do jeito que está hoje, para não ter dor de cabeça, tá bom?
Nota fiscal eletrônica, nota fiscal de talão. Existia uma legislação, esse ano, todo produtor rural não ia mais ter o talão de notas, ia passar todo mundo para nota fiscal eletrônica. Por causa da pandemia, isso foi prorrogado. Ainda só o estado de São Paulo trabalha com talão. Então, o produtor tem que começar a se atentar, porque isso daí uma hora vai cair. E ele vai ter que ter a nota fiscal eletrônica, o certificado digital. Tá? CNPJ rural. Todo mundo que trabalha no sítio, que tem lavoura, que faz essa venda, ele tem que ter o CNPJ rural. Isso daí traz muito benefício para ele. Tá? Até aposentadoria. Até aposentadoria, compra de equipamentos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente aí. ADAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf. Todo pequeno produtor familiar que vive da renda do sítio, ele tem direito a tirar a ADAP. Isso daí traz muito benefício em questão de financiamentos, custeios e investimentos dentro de bancos. Matrícula atualizada. Então, para eu ter um CCE atualizado, eu tenho que ter minha matrícula atualizada, que é o que eu acabei de falar. Ele vem comprando essa matrícula e nunca atualizou. Teve um óbito na família, a verba na matrícula. Ele fez o CAR, a verba na matrícula. Então, sempre está andando com a matrícula em dia. Isso daí é muito importante. E o principal aqui também está o CPF regularizado. Ele, sem o CPF com o nome sujo, ele não consegue fazer nada. Tá? Ele perde muita oportunidade. Que é o que eu entro aqui. O perder oportunidades. E lembrando que o sítio, ali não é somente a sua morada e o seu lazer, mas é sim o seu negócio. É da onde ele vive, da onde ele tira o sustento dele. Então, ele tem que ter todos os documentos realizados da forma correta para ele não ter esses problemas futuros aí. Tá? Então, com ele tendo todos esses documentos da forma correta, ele tem benefícios bancários, ele faz custeios, ele tem investimentos, ele compra equipamentos, veículos com desconto para produtor rural e muito mais. E aqui, só para fechar o nosso assunto ITR e começar as nossas perguntas, o que eu preciso para fazer a declaração do ITR de 2020? Tá? Eu tenho que trazer o meu último ITR, para mim ver como está declarado. Eu tenho que ter o CAR federal. Se tiver área de mata, eu tenho que ter o ADA e o IBAMA para declarar. E os documentos pessoais do declarante e do cônjuge, que é o CPF, RG ou a carteira de habilitação. Tá? E se tiver mais de um proprietário, os documentos também pessoais dos condôminos, que é o CPF dele. Mas aí vem a pergunta, assim, eu tenho área de preservação, porém eu não tenho ADA. Onde eu consigo a ADA? Quem faz ITR, igual a gente já é mais acostumado aqui, a gente já faz também o ADA, tá? Junto com o ITR. Então, primeiro eu pego o CAR, faço o ADA, e daí a gente finaliza o ITR. Por esse passo a passo aí. E é o tema da nossa live, é descomplicar a documentação. Tá? Junto ao Projeto Conexão, IBS, a gente está trazendo essa descomplicação para vocês. É fazer da forma correta e ter os documentos necessários. E aí a gente finaliza a nossa apresentação, tá? E estamos abertos às perguntas e dúvidas. Jorge, você consegue voltar na outra tela? Aí, legal. Já estou aprendendo esse mundo digital aí. A primeira de várias, né? Pessoal, então deu para a gente perceber aí o quanto é importante, né, fazer a declaração de ITR direitinho, né, onde que a gente pode estar errando, é bom dar uma conferida nas antigas. Tem algumas perguntas no chat, vou passar por aqui. Então, vamos lá. O Márcio pergunta, ele diz que ele paga o ITR há 25 anos. Isso contribui para a aposentadoria rural? O que conta para a aposentadoria rural ele está cadastrado, ter o CCIR, tá? Porque a aposentadoria rural, eles puxam muito o CNPJ rural e o CCR do sítio. Por quê? O CCIR é onde
consta que ele tem uma atividade em cima daquele sítio, junto, claro, vinculado com o CNPJ rural. Então, se você é um produtor rural, você tem o CNPJ rural. Aí, isso daí ajuda na aposentadoria quando é pedida como produtor rural. Ou seja, o ITR é o imposto que ele é obrigado a pagar. Para aposentadoria, eu tenho que estar trabalhando em cima do sítio. O que vai fazer a comprovação é o meu CNPJ rural, junto também o número do INCRA. O Cícero havia perguntado como procede para fazer esse ITR. Cícero, daqui a pouco a gente dá mais uma dica aqui. A Rosa também perguntou sobre a aposentadoria. Então, lembrando aqui que o ITR é diferente do CNPJ rural, né? E o que comprova a atividade rural é o CNPJ e não o ITR. Isso. A Silvana pediu para mostrar como faz o ADA. Aguarda, Silvana, que pode ser o nosso próximo assunto. Vamos ver. Porque a Silvana fala também que 10 documentos é muito. E por que averbar o CAR na matrícula do imóvel? Desde 2012, com a obrigação de fazer o CAR, todo o cartório ele pede a averbação do CAR na matrícula. Isso daí não é o porquê é importante, é lei. Então, todo mundo que tem o CAR tem que fazer a averbação na matrícula. Tá? Por exemplo, se ele for vender essa propriedade, se ele for fazer qualquer atualização nessa propriedade, o cartório de registro ele vai pedir o CAR averbado na matrícula. Então, todo mundo que tem aquele número comprido, se eu não me engano, de 33 letras e números, eu tenho que levar ele ao meu cartório e averbar ele na matrícula. Porém, o meu CAR tem que estar feito corretamente. Se no meu CAR tem 10 hectares e na minha matrícula 17, ele não vai conseguir averbar, vai ter que fazer a retificação do meu CAR. Entendido. Ela fala que não é obrigatório para pequenas propriedades. O CAR? Não, a averbação na matrícula. Sim, ela não é obrigatória, porém, se ela for fazer qualquer desenvolvimento dentro da matrícula, ela não consegue por causa do CAR. A pequena propriedade ela tem um prazo limite para fazer. Tá? Mas eu não sei se ela está confundindo o CAR com o georreferenciamento. O georreferenciamento é obrigatório até 2024, porém o CAR desde 2012 ele está sendo obrigatório para todas as propriedades rurais, pequenas, médias e grandes. Uma pergunta aqui no WhatsApp do nosso grupo do projeto, o Alexander está perguntando: quando o proprietário inicial é falecido, onde eu regularizo o meu NIF? Junto ao INCRA. A partir do momento que ele declarou e ele averbou na matrícula dele esse óbito, tem que fazer a atualização do INCRA, que, consequentemente, a gente já atualiza o NIRF dele também. Um puxa o outro, né? Que, por exemplo, ele faleceu, ele deixou essa propriedade em usufruto para a esposa ou para os filhos. Isso aí é colocado na matrícula, às vezes tem que fazer um inventário, fazer toda a documentação. A partir do momento que eu averbei na matrícula isso, eu já atualizo o meu INCRA e atualizo o NIRF e eu começo a fazer a declaração da forma correta. Jorge, só pegando aqui, Thaís, me desculpa, é que estavam falando do CAR, apareceu uma pergunta da Rosa Ramos, perguntando qual a finalidade do CAR e a importância para os agricultores. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural, tá? Então, toda propriedade, existe uma legislação dessa obrigatoriedade do CAR. Então, eu vou declarar junto à minha matrícula as minhas áreas de preservação permanente, as minhas áreas de vegetação nativa, aonde eu tenho represas, aonde eu faço meus confrontamentos com rios, com lagos, com ribeirões. O porquê isso? Eu tenho um rio que passa atrás do meu sítio, mas eu não respeito meus 30 metros, meus 15 metros de área de APP. Tá? Então, o primeiro passo é o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Depois dessa declaração, esse ano já era para começar o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, que daí vai pegar o quê? A partir do momento que eu cadastrei a minha propriedade, a hora que entrar o PRA, eu vou ter que realizar às vezes,
que teve um lugar que teve desmatamento, eu vou ter que recompensar em outra área, vou ter que plantar, vou ter que respeitar a área de APP, respeitar margens de rios, de córregos. Então, é uma burocracia que eu tenho que ter em cima do sítio, para respeitar as leis ambientais. Legal, eu tenho mais uma questão aqui, Jorge e Luciane. Se eu sempre declarei meu ITR errado, né? Sempre fui lá e declarei ou no copia e cola, ou, né, no macetinho ali para pagar a guia de R$10. E agora eu resolvi, tomei a decisão, vou deixar a minha propriedade regularizadinha, vou fazer meu ADA, vou tirar meu NIRF, vou fazer tudo direitinho e vou declarar agora, então, meu ITR da forma correta. Eu declarando isso corretamente, a Receita Federal não vai falar, ih, olha lá, ó, e vai fuçar os anteriores e possibilitar que apareçam essas multas com mais facilidade? A Receita Federal, ela pega os 5 últimos anos, isso daí está na lei. Tá? Então, a partir do momento que eu declarei meus 20 últimos anos errados, eu vou corrigir, eu vou retificar os meus 5 últimos anos da forma correta. Porém, o CAR e o ADA, ele está obrigatório a partir de 2019. Tá? Então, de 2015 para cá, eu declaro, eu retifico essa declaração, e o CAR e o ADA eu vou ter 2019 e 2020. Tá? Mas dá para retificar os 5 últimos anos. Por quê? Porque as multas são passivas dos últimos 5 anos. O que já passou, já caducou. Legal. Então, traduzindo, se eu sei que eu estou me confundindo no ITR, eu posso retificar, posso ajustar, mas é bom ajustar sabendo que eu fiz confusão aí nos últimos 5 anos, mas que isso não é necessário porque a Receita Federal já desconsidera. Mas nos últimos 5 anos é bom fazer se eu tenho certeza que eu preciso ajustar, né? Isso. E tem casos também que tem gente que faz 5 anos que não declara. Entendeu? E se ele faz 10 anos que ele não declara, ele pode até ter perdido o NIRF dele já, então tem que recuperar esse NIRF e declarar os 5 últimos anos, pela importância desse imposto aí dentro da propriedade rural. Tá. Declarar errado ou não declarar? Da multa não declarar? Da multa de declaração, ou seja, a hora que eu pago a multa de declaração em atraso, porém, ela não chega a esses valores exorbitantes de multas de declaração errada. Ela tem multas de R$25, R$50, R$100 por atraso, dependendo do ano que for. E mais os juros e moras, né, em cima da taxa do imposto, né? Daí eu sou obrigado a declarar e daí eu tenho que declarar certo. Porque se eu declarar errado, daí vem a multa por declarar errado ainda. É pior, né? Pessoal, a gente está chegando aí no nosso tempo de transmissão da nossa atividade. Então, essa é a primeira de uma sequência de atividades virtuais, de encontros virtuais que a gente quer fazer com vocês, para vocês, né, na regularização, né, descomplicar essa documentação rural, parece muito, mas a gente percebe que uma coisa está bem ligada na outra, né, você não declara o ITR, você não faz o ADA, se você não tem NIF, se você não tem CCIR, e a gente começou a perceber isso com muita clareza quando a gente chegou no projeto, né? Essa primeira pergunta que eu trouxe para vocês no começo ali sobre a matrícula, ela é uma realidade nossa aqui, né? Poucas pessoas têm matrícula do imóvel, né? Então, esse é o primeiro assunto que a gente tratou. Eu queria dizer para os beneficiários do projeto que a gente está aqui à disposição para transmitir essa declaração desse ano para vocês, né? A Luciane e o Jorge vão trabalhar com a gente nisso, né? A intenção é manter a regularização dessa documentação. Vocês perceberam aí com os editais do projeto que a gente pede ITR, a gente pede CADIM, né? A gente pede certidão de dívidas negativas, né? Senão não tem acesso ao projeto. Inclusive, para pagamento de ano 1 agora do PSA, a gente vai consultar de novo. Isso é muito importante. Então, eu queria que o Jorge só retomasse aí quais são os documentos que a gente precisa
Só para reforçar, Jorge, e aí o pessoal do projeto que quiser que a gente possibilite essa regularização, pode entrar em contato direto comigo, acho que a maioria deles tem o meu contato telefônico, tá? E a gente fica bem à disposição para isso também. Não, ótimo. Eu vou falar os documentos, então, necessários para isso, tá? E só voltando um pouco também, que teve uma pergunta aí que 10 documentos é muito para ter no sítio regularizado. Então, junto com essa parceria aí, com o UBS, com o Projeto Conexão, a gente deixa à disposição também de regularizar todo esse montante dos 10 documentos. Então, de A a Z, em cima de qualquer documentação rural, a gente, junto com a IBS, consegue trazer a satisfação desses documentos, tá bom? Então, falando sobre o ITR de 2020, eu preciso do último ITR declarado, do CAR federal, do ADA para aqueles que têm as áreas de vegetação e áreas EPP. Quem não tem ADA, a gente consegue fazer também. E os documentos pessoais dos proprietários e do cônjuge, esposo, no caso, CPF, RG ou carteira de habilitação. E se tem mais de um proprietário, dos condôminos, e a porcentagem de cada um deles. Então, eu tenho 5 donos, eu tenho 20% cada um, eu preciso do CPF de todos. E do declarante que eu preciso da esposa ou marido. Entendi. A Silvana está colocando ali, ela começou a fazer uma pergunta, mas eu conheço a situação de muitos dos nossos beneficiários aqui, né? Então, por exemplo, o ITR ainda está no nome daquele antigo dono que declarava da mesma forma e eu sigo declarando. E é tranquilo a gente alterar isso para o declarante atual. É simples isso, Jorge. É simples, aí a gente pede para isso daí, para mandar, né, para a gente a escritura, né, a escritura, o contrato que tem, aí a gente vai estar analisando ele e ver a melhor forma de estar fazendo isso corretamente, mas é tranquilo sim. Legal, gente, muito legal. Inclusive também que o antigo proprietário ele não vai ficar feliz chegando uma multa para ele numa área que não é mais dele, né? Pois é. Ricardo, mais alguma contribuição? Eu queria só reforçar, dentro dessa questão dos 10 documentos é muito, eu acho que é muito, inclusive tem mais do que 10, nós falamos apenas dos top, dos principais, assim, que tem que começar a brincar com esses 10, mas nós temos mais documentos. O Brasil é um país com muito documento, muita burocracia. E a gente tem duas formas de resolver. Uma delas é buscando na legislação, através dos nossos representantes do Legislativo, mudar isso para simplificar, isso é uma forma, e a outra é fazendo os documentos, regularizando os documentos, simplificando eles na medida do possível. Porque mesmo sendo uma chatice, alguém escreveu aqui que é uma chatice, é mesmo, é muito chato. Para mim, pelo menos, é muito chato. Acontece que no momento em que eu regularizo, no momento que eu deixo tudo certinho, a dor de cabeça é menor. É menor, porque quando vem uma dor de cabeça, ela é de atordoar o cabra, entendeu? Então, assim, na minha concepção, a briga nossa é permitir que vocês e todos os produtores que estão nos assistindo entendam que a documentação ela é necessária para resolver uma futura dor de cabeça e para dar outras oportunidades que outros setores não têm. Por exemplo, compra de um carro mais barato, eu consigo sendo produtor rural, porém eu tenho que estar com os documentos em dia. E essa simplificação vai vir no momento que a gente brigar com os nossos representantes. Agora, enquanto isso não acontece, a gente tem que seguir a lei. Lembrando, todo mundo tem que seguir a lei. Por mais que você ache que teu vizinho não está seguindo a lei, no futuro pode ser que ele tenha um problema gravíssimo. Da mesma forma que se você não seguir a legislação, você pode ter um problema gravíssimo. E quando vem, viu, gente? Normalmente vem situações quando você está menos podendo. Quando você está numa crise brava, é capaz de vir uma multa no nosso colo. Isso já aconteceu com muita gente que eu sei. Entendeu? E fica essa sugestão aí, o Jorge, a Luciane, JBL, que está participando dessa live, está fomentando uma parceria conosco no IBS. Nós vamos, com o tempo, lançar
essa parceria, essa iniciativa do IBS trazer para vocês, para todos vocês, produtores ligados a projetos, que não estão em projetos, a possibilidade de regularizar as documentações. Isso é uma missão do IBS, inclusive, para fazer assistência técnica, para dar extensão rural para vocês atingirem o objetivo de atingir o mercado. A gente precisa estar com os documentos certinho, infelizmente, para aqueles que acham chato como eu, ou felizmente para aqueles que estão com o documento certo, que daí é só manter. Entendeu? Parabéns pela oportunidade, né, Ricardo? Oferecer oportunidades, né? A gente percebeu que muita gente ficou de fora do projeto Conexão por não possuir a documentação, né? Então, ou não acessou PA, não acessou PA, não acessou PA, exato, porque não estava com o documento certo. E complementando também, Ricardo, a questão de falar que é uma chatice mesmo. Por quê? Porque você tem que pagar, você tem que desembolsar. Só que o produtor rural, dentro do nosso leque, tem vários outros benefícios para vários produtores, que vamos fazer em outras lives. Por exemplo, tem muito retorno de dinheiro, de coisas, de impostos, que o produtor paga, que isso daí vai retornar para o bolso dele. Isso daí vai ficar um assunto, por exemplo, de um retorno de ICMS. Uma próxima Mas eu tenho que estar com o documento certo. Se eu não tiver com o documento regular, se ele não tiver o documento certo, ele não consegue retornar esses créditos. Não tem crédito, não tem nada, retorno de imposto, não tem nada disso. Você perde todas as oportunidades se você tiver com os documentos errados. Com certeza. Legal. Muito bom. Muito bacana, gente. Muito obrigada. É um prazer ter vocês com a gente e eu espero que logo mais a gente volte com mais um documento para a gente tirar a dúvida. Acho que foi muito esclarecedor. Eu também aprendi coisa para caramba hoje. Obrigada, Jorge. Obrigada, Luciana. Obrigada, Ricardo. Obrigada a todos os agricultores do Projeto Conexão. A gente volta para um outro encontro na semana que vem. Um abraço para todo mundo, gente. A gente que agradece. O JBL agradece a parceria com a EBS e com o Projeto Conexão. Estamos à disposição. Obrigado, boa noite, qualquer assunto na parte de documentação. Tem dor de cabeça, traz para a gente aqui. É isso aí, gente. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.